Olá, meus amigos patriotas de bem, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Direito no Brasil. Peço perdão se a minha voz falhar, se eu começar a tossir durante aqui a transmissão, mas é porque eu estou realmente um pouquinho gripado, estou tomando chazinho, estou tomando remedinho, mas eu não deixo de trazer aqui notícias importantes sobre tudo que acontece no nosso Brasil, tá? Deixa eu ligar outra luz aqui. Ficou melhor aí a imagem tá boa para vocês, o som tá bom, dá um feedback aí, tá bom? Peço para você deixar o like, compartilhar muito, não me abandone neste momento, eu preciso muito da sua ajuda mesmo, do seu braço, da sua mão amiga. Jogue este vídeo em todos os grupos que você faz parte, para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas. Nós precisamos ganhar realmente o nosso Brasil para a direita, tá? A gente precisa se livrar da esquerda maldita que tem tentado destruir o nosso Brasil, tá? E por falar neles, olha só, no sistema, há um silêncio ensurdecedor vindo da parte do Supremo, né? Você não ouve mais figuras como o Xandão falando muitas coisas depois daquele documento, né, com perguntas que precisam de respostas, né, do senhor ministro Alexandre de Moraes, do Barroso, da Carmen Lúcia, foi enviado para vários, inclusive para o presidente do Senado, Rodrigo Pachecuzão, que é um covarde. E nós vamos saber agora qual será o possível destino deles, agora com os nossos comentaristas e jornalistas maravilhosos do nosso Brasil, que é o Lacombe, o Constantino, Ana Paula Henkel, e o nosso querido Nicolas Ferreira também vai falar sobre o futuro. O que vai acontecer com este cara e com os companheiros, né, que estão sendo tiranos no nosso país. Vamos ouvi-los, então. Peço a você, deixa o like, compartilha, enquanto você ouve a notícia comigo, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. 8h42, horário de Brasília. O deputado americano Chris Smith interpelou o Alexandre de Moraes, do STF, sobre violações de direitos humanos e abusos cometidos pelo ministro. A representação enviada ao ministro, ao Alexandre de Moraes e a outras autoridades tem 7 questionamentos que abrangem as liberdades de imprensa e de expressão, imunidade parlamentar e invasão da jurisdição dos Estados Unidos. Há um mês, o republicano Chris Smith recebeu advogados da Associação dos Familiares das Vítimas do 8 de janeiro. Eles entregaram ao congressista um relatório sobre a situação dos presos julgados pelo magistrado. Consta, e voltando aqui à imprensa, o UOL já arrumou um monte de especialista para dizer que isso é completamente fora de cabimento, que não tem nada a ver o Congresso americano se meter em assuntos aqui do Brasil e que isso não vai dar em nada. Mas são os especialistas do UOL, consta. São os mesmos que estão rotulando o Chris Smith, né, de bolsonarista ou de extrema-direita. O sujeito já foi do Partido Democrata, ele é o congressista mais longevo de New Jersey, sem dúvida, mas eu acho que do Congresso. Ele começou essa carreira, Ronald Reagan era presidente, né? E nós tivemos com ele, né, eu e o deputado Nicolas, com a comitiva brasileira grande, fomos depois no gabinete dele, depois da audiência que o Michael Schallenberger falou, o Paulo Figueiredo também falou, né? E é um sujeito muito moderado, ele é presidente, ele é chairman, né, do Comitê de Política Externa, ele tem um longo recorde de luta pelas liberdades básicas contra tiranias mundo afora, né? Visitou vários desses países, ajudou a aprovar sanções a países que atropelam os direitos básicos do indivíduo com suas censuras, perseguições políticas e coisas piores, né, às vezes. E ele é uma voz muito respeitada e sensata nessa questão. Então, quando ele manda uma carta pedindo, né, respostas, dá um prazo ali de 10 dias úteis para entender melhor o que chegou a ele como denúncia nos Twitter Files e nos depoimentos, né, ele está dando uma chance para o Alexandre de Moraes, e inclusive com cópia para outros, como outros ministros do Supremo e também Rodrigo Pacheco, para explicar se é aquilo mesmo. Bom, Alexandre tem algumas opções, né? Como o próprio Eduardo Bolsonaro, que também estava lá na comitiva, gravou no vídeo explicando. Ele pode simplesmente ignorar, mas o Brasil pode não ser o país sério. Os Estados Unidos são.
né? Então isso pode ter consequências, inclusive ele diz na carta que está trabalhando num projeto de lei e quer entender melhor o que está acontecendo no Brasil, pelas denúncias graves que ele está recebendo. Então, se o Alexandre de Moraes optar por simplesmente ignorar, a coisa pode não ficar muito tranquila para o lado dele na frente. Eu estou vendo aí, né, esses especialistas do UOL, imitador de focas e até o Janones, tentando ridicularizar, né? Como se eu mandasse uma carta para alguém da Suprema Corte Americana exigindo resposta. Não, Janones, não. Tenha noção da sua pequenez, da sua insignificância perante os brasileiros e perante o mundo. Nem se fala, né? É um pouco diferente o que está acontecendo. Então, eles podem entrar nessa negação, né? Nessa fase de denial e achar que não é nada, é só uma interpelação qualquer, vamos ignorar. Não acho que vai ficar por isso. Ou ele pode tentar responder. Bom, se ele tentar responder, Lacombe, vai ser divertidíssimo, porque nós todos sabemos que aquelas denúncias que o Chris Smith levanta querendo mais explicações são verdadeiras. Falsa é a explicação do Alexandre de Moraes que houve uma tentativa de golpe e que ele está salvando a democracia, que ele é a muralha da democracia, como diz uma ou outra revista corrompida e por aí vai. Né? Então ele vai ter que explicar. Tem jornalista com censura prévia no país, sim. Eu sou um deles. Né? Tem jornalista com conta bancária retida no Brasil, congelada, independentemente do valor. Se for 300 mil ou 300 milhões, vai ser congelada, porque não tem nenhum valor especificado. Sim. Eu, uma vez mais, estou nessa lista junto com outros. Né? Que mais? Temos passaportes cancelados. Felizmente, hoje eu tenho outro, né? Americano, mas de país sério, mas, enfim, tem passaporte cancelado. Então, ele vai ter que começar a explicar. Ele não tem explicação. Ele tem explicação para dar lá em Cuba, lá na China, lá na Rússia, nos países comunistas, que ele diz que não existe mais comunismo. Esses países praticam coisas parecidas com o que o Brasil... Eu acredito que vai acabar a vida desses aí, a vida fácil desses aí vai acabar a partir de agora. A partir de agora. Vai acabar a partir de agora. É como a Ludmilla, que eu trouxe o vídeo aqui, a Ludmilla falou, né, a juíza. Ela falou que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É exatamente isso, não tem saída. Ele vai ganhar algum tempo. Acredito eu que ele não vai responder nada. Vai deixar passar, vai pensar que vai passar, vai esquecer isso aí. Mas o processo vai continuar rolando. O processo vai continuar rolando. Tá fácil, não. O Brasil vem fazendo com que ele, Alexandre de Moraes, que se acha um imperador absolutista, o rei de Nárnia, que ele diz que Nárnia não tem democracia porque tem rei, até nisso, né, demonstra uma incrível ignorância histórica e de filosofia política, mas enfim. Ele acha que ele é um imperador absolutista, que ele é o Estado sou eu, né, o Luís XIV. Ele vai entender que existem países sérios olhando para o Brasil, cobrando explicações e prontinhos para aplicar sanções ao país ou até mesmo a ele na física. Existem prerrogativas, existe o Magnitsky Act, do tal do Sergei Magnitsky, lá da Bielorrússia, que ele pode começar a sofrer consequências pesadas na pessoa física, por estar abusando tanto contra os direitos básicos do cidadão. Então, Lacombe, isso é o primeiro ato. Isso é um xadrez. Né? Muita gente gosta de tic-tac, o Bolsonaro jogava xadrez 4D, agora até o Lula joga xadrez 4D, segundo o autor do País dos Petralhas, né? Porque ele fala do Banco Central, uma pauta nossa daqui a pouco, porque ele quer a unanimidade na decisão. Enfim, não dá mais para entender gente que denunciava o País dos Petralhas e virou o maior cheerleader dos Petralhas. Mas o fato é que isso não é xadrez 4D, isso é um movimento passo a passo, porque existe o devido processo legal. E o congressista está dando todo o tempo do mundo, né, e todo o direito para o Alexandre explicar. Mas isso é o primeiro passo. Existe uma estratégia, existe um devido processo para ele tomar as atitudes que ele está preparando, caso se confirme que o Brasil não é mais uma democracia, coisa que a gente sabe, e o Nicolas explicou muito bem, que realmente não somos. Ana, e qual é a sua expectativa com essa interpelação que o Chris Smith fez ao Alexandre de Moraes? Lembrando... Coloca, antes da Ana falar, eu preciso que vocês coloquem a opinião de vocês sobre o que o Rodrigo Constantino falou. Se vocês concordam com toda essa previsão dele, né? A gente faz análises, na verdade, aqui não é futurologia, mas a gente faz uma análise do quadro atual e tenta desvendar o que vai acontecer daqui para frente. Lembrando que envolve uma empresa americana, a gente já falou algumas vezes sobre esse assunto aqui no 4x4.
Lacombe, o comentário do Consta foi brilhante, tenho muito pouco a acrescentar. É só curioso como, quando a esquerda considerava o Lula um preso político e os direitos humanos estão sendo cerceados, aí a direita ia na corte não sei o quê, na corte internacional não sei da onde, e vamos para a Haia, e vamos para aqui, vamos para ali. Mas agora que o Congresso americano, através do Chris Smith, que faz parte, né, do Comitê de Direitos Humanos, se manifestou, não, mas agora é interferência, só faltou falar, né, interferência dos imperialistas estadunidenses, para completar, né, o bingo naftalina da esquerda. O que eu apurei essa semana, logo que saiu essa nota, né, do Congresso oficial, é que agora alguns republicanos estão fazendo já um quebra-cabeça que tem um nome que começa a juntar as peças. E adivinhem que nome é esse? Um nome que o Constantino não tem mais, mas que nós sabemos que né, que costuma se postar como dono do Brasil, o Alexandre de Moraes. Porque quando você começa a juntar o quebra-cabeça sobre os Twitter Files, né, que foi por isso que chegou no Congresso. O relatório tem 541 páginas, eu li todas as 541 páginas, escrevi na Revista Oeste sobre todo esse relatório. É um absurdo atrás de absurdo, você não acredita que você está lendo aquilo ali, o que estava acontecendo nos bastidores do TSE, né, nos bunkers do TSE, para que a censura fosse imposta no Brasil durante a campanha de 2022. As 541 páginas você fala, não é possível que isso aconteceu no Brasil. Por isso que houve esse alarme, esse alerta tão grande dos Estados Unidos. E agora entrou um quebra-cabeça também que se chama Felipe Martins, porque foi procurado a defesa do Felipe Martins procurou entender o que estava acontecendo, né? Por que nós não conseguimos libertar o Felipe Martins se já há comprovação vinda da Latam que ele viajou Brasília-Curitiba. Agora veio uma carta oficial do Departamento de Homeland Security dizendo não, ele não entrou aqui. E isso chegou nos congressistas também. Espera aí. Esse rapaz aqui, mesmo com um documento oficial do nosso Departamento de Segurança e Imigração dizendo que ele não entrou, ele continua preso. Mas quem mantém esse rapaz preso? Pois é. Aí você fala, o Alexandre de Moraes, aquele. Aí eles falam, peraí, como é que é? Então, não é uma coisa isolada em relação ao nome Alexandre de Moraes, como Constantino disse. As coisas levam tempo, nós precisamos ter paciência. Nós somos brasileiros, às vezes somos um pouco impacientes, mas nós temos que ter paciência que essas coisas demoram. Vocês estão ouvindo, vocês estão ouvindo, vocês estão ouvindo, a coisa não pode ser imediatista. Tem que haver paciência. Nós temos que ter paciência, fé, nós temos sim que pedir a Deus, fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte, pessoal? A nossa parte é você continuar fomentando canais de direita, canais de notícia aqui, assim como o meu aqui. Quando vocês compartilham, quando vocês deixam um like, quando vocês comentam, vocês estão ajudando este processo continuar. Tá? Não é à toa que nós trazemos notícias e lives aqui, falando para você também ter paciência, ter esperança. A paciência vai gerar força, coragem nos brasileiros. Paciência gera perseverança. Nós precisamos perseverar. A ser costuradas. Já tem também o próprio senador Ted Cruz, que é outro nome muito grande e que, se Donald Trump vencer, por exemplo, provavelmente vai fazer parte do governo do Donald Trump, como ele fez de 2017 até 2020, 2016 até 2020. E o senador Ted Cruz é um que está de olho no Brasil o tempo todo, seja para ver o que está acontecendo com essa amizade, né? Nada saudável, nada republicana para o Ocidente, para a América, entre Lula e os ditadores, e o Neymer pode escolher um que é amigo do Lula, e agora também essa batida forte contra
a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e também direitos humanos no Brasil. E aí eles fazem esse círculo e quando eles colocam um PIN ali, Alexandre de Moraes é um nome que está presente em quase tudo. Deputado, o nosso chat aqui está muito esperançoso que essa carta do Chris Smith gere algum movimento bom para o Brasil. Eu vi aqui um comentário apenas dizendo que não vai dar em nada e que estamos nas mãos do Congresso Nacional, né? Então, o que o senhor imagina e qual é a sua expectativa? Olha, para mim, toda tentativa de lutar contra uma tirania ela é justa. Independente se ela vai ser eficaz ou não, o certo ele tem que ser feito. Então, o trabalho, né, que os deputados estão fazendo, né, internacionalmente é muito importante por isso, porque, afinal de contas, a gente sabe que o mundo nos escutando e dando voz para a gente já é um passo incrível. Por exemplo, muitas pessoas falam, e aí? O que irá acontecer, né, com o Elon Musk? Ele parou de falar. Será que ele, né, entre aspas, nos abandonou nesse sentido? Enfim, do que valeu isso tudo? Eu não sei quanto a vocês, mas neste período, por exemplo, muitas pessoas, né, no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, começaram a entender o que estava acontecendo no Brasil. E isso é importantíssimo. Né? Em Oséias 4:6, a Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é por conta de nenhuma outra coisa. Ele perece por conta de conhecimento. Então, quando você leva conhecimento às pessoas, você consegue achar outros aliados, você consegue achar outras pessoas também que estão indignadas, e você começa a aumentar o som. Uma coisa é uma pessoa dizendo que o Alexandre de Moraes é um tirânico. Uma coisa são 10. Uma coisa são 1.000 pessoas. Outra coisa são 10.000 pessoas. Outra coisa é 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões de pessoas dizendo que o Alexandre de Moraes é um tirânico. Ou seja, o peso que isso gera é gigantesco, mas há um caminho a ser trilhado. Então, não, não trato nada como bala de prata. E eu entendo muitas das vezes, né, a ânsia das pessoas de querer ver uma mudança no Brasil, porque a gente sabe que o Brasil é um país extremamente próspero, extremamente composto por pessoas trabalhadoras. Nós temos assim um país maravilhoso em termos de recursos naturais. A gente tem um potencial gigantesco de ser um país de primeiro mundo, e a gente fica ansioso para poder viver isso. Afinal de contas, a gente vê outros países, né, quando a gente viaja, e a gente fica indignado, né? Por que aqui no Brasil isso aqui não dá certo? Então as pessoas querem mudança, mas a mudança de fato ela não vai ser repentina, não é bala de prata. De fato é uma construção que de fato demanda tempo. E, ou seja, toda medida contra o totalitarismo, contra a tirania, ela é extremamente válida. Eu, pelo pouco de experiência que eu tenho política, eu sou extremamente cético, não somente com isso, mas com qualquer outra coisa. Afinal de contas, eu sei que a esquerda ela tem tentáculos em todos os lugares inimagináveis. Na cultura, no cinema, na produção de conteúdo na internet, no Ministério Público, no Tribunal Superior, nas câmaras municipais, nas assembleias, enfim. É um trabalho que, querendo ou não, é meritório deles. São pessoas que estão dedicando a sua vida em ocupar espaços relevantes. Então, eu sei que tudo que a gente faz é muito mais difícil, porque a gente está numa guerra assimétrica, né? Uma ação judicial vindo da esquerda contra nós, uma ação esquerda contra nós, ela é muito mais efetiva do que uma ação, né, da direita contra a esquerda, porque há lado, né, nessa falsa democracia. E um ponto, Lacombe, para poder finalizar aqui, com relação a essa pergunta, que você diz a respeito dos especialistas, né? Que os especialistas já estão dizendo que, quando eu escuto que diz especialista, eu praticamente quase que eu já não acredito, porque eu sempre lembro de dois especialistas. Né? Primeiro, da Miri Lacombe, né? Que, além de todas as gafes que ela comete, né? Ela fez um texto sobre Pelo Fim do Chá Revelação.
quando eu fiz a revelação da minha filha, e ela dizendo, né, defendendo no texto que homem e mulher é uma construção social e, portanto, não deveria fazer essa determinação de sexo. E um outro especialista que vem na minha cabeça, quando falo especialista, me dá assim, sabe, aquela ânsia, que quando uma jornalista da Globo foi acompanhar os policiais, se eu não me engano, acho que no Rio de Janeiro, fazendo uma incursão na favela, né? E aí, óbvio, né, lá na salinha deles, no ar-condicionado, a polícia militar não é preparada, deveriam ter mais calma, não é assim que se combate o crime organizado, e aí levaram ela, né, botaram um colete nela, e aí quando o pipoco começou a comer, ela começou a correr ali para perto dos policiais, né? Quem diria? Ou seja, estes são os especialistas, né, que são formados aonde, né? Nas nossas piores universidades, né, que não alcançam aí nenhum tipo de ranking mundial, que não tem nenhum tipo de artigo científico publicado em algo relevante, que tem mais de 60% de analfabetos funcionais, de universitários que não conseguem fazer um texto dissertativo argumentativo, de praticamente universidades que produzem ativistas e não estudantes, estudantes que agora estão encarando uma greve feita pelo governo Lula por conta da responsabilidade nele. O Lula basicamente está ignorando, chutando a bunda dos professores e alunos que talvez foram o maior batalhão de eleitores deles e dizendo que não há motivo para essa greve. Eu acho isso maravilhoso, isso que está acontecendo aí com os professores. Mas, voltando aqui, eu quero saber de você que me acompanha, você que ficou até aqui nessa live, eu peço, coloque a opinião de vocês aí. Vocês acreditam que alguma coisa vai acontecer? Vocês acreditam que alguma coisa, alguma sanção vai resolver contra esses tiranos do Brasil? Coloca aí, eu quero saber a sua opinião. Não se esqueça nunca de deixar o número do seu like à frente do seu comentário e também da cidade onde você me assiste, tá? Eu volto depois com mais informações precisas para vocês e eu conto com a sua ajuda, deixando o like e compartilhando e também ajudando no Pix aqui, ó, pixdireitanobrasil@gmail.com, é a chave Pix, ó, que tá aqui embaixo, ó, pixdireitanobrasil@gmail.com, ou o QR Code que fica aqui na sua tela o tempo todo. Nós precisamos comprar mais equipamentos melhores aqui para melhores transmissões para vocês, tá bom? Te vejo nos próximos programas. Muito obrigado ao Ataíde, né, que tem me ajudado muito. Muito obrigado à vovó Luzia, que sempre está aqui comigo, a Blenda, a Mara. Deus abençoe todos vocês que estão me ajudando. Joaquim, muito obrigado mesmo. E vamos com tudo, tá, pessoal? Deus abençoe grandemente sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.